Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, o livro Plenitude. Nós estamos hoje iniciando um capítulo novo, né? É o 13º capítulo, que vai falar sobre o sofrimento no além-túmulo. E tem um preâmbulo que ela faz, mas aqui tem dois anjinhos se preparando para cantarem juntos. Vamos lá. Eduardo Araújo, muita paz a todos. Renato Souza. Isso. Opa. Ele fez uma mistura de anjo com pássaro. Tem asa, né? Anjos tocam harpas, né? Assim dizem, né? Pois Mas é. cantam também. Alguns cantam também, sim, louvores, sim. não é? Sim. Bom, continua ali firme, né? Vamos nós. Isso. Tá? Só não vamos ter condições agora de... Tem Vamos que iluminar lá, aqui. Tem condições sim, rapaz. Condições? São homens de pouca fé. A luz apagou aqui, mas Miranda entra em prece. Sim, e a luz é feita. A luz Pronto. é feita. Vamos lá. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos um preâmbulo para fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura do preâmbulo, onde a Joana separou uma passagem do Livro dos Espíritos, na questão 165. E ela diz: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar em conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ele é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. São comentários de Kardec na questão 165 do Livro dos Espíritos. E aqui é interessante, porque tem todo o material para a gente conversar. Exato. Não é? Uhum. Você quer começar a comentar? Olha, Renato? eu até separei a pergunta 165 aqui para a gente trazer, não é? Já que a Joana faz essa menção, até para tratar do capítulo especificamente, não é? Então o Kardec pergunta assim, lá na 165, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Qual perturbação? É essa do pós-desencarne, não é? Então a resposta é a seguinte: uma grande influência, vírgula. Quer dizer, por aí você já tem, não é? A resposta quase toda, né? Praticamente. Pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência, não é? Tem um acento, não é pratica, é prática. Isso aí. Mas, olha a questão do bem, não é? Todo bem que você faz te ajuda muito nesse momento. Eu vou ler o comentário do Kardec, Sim. não é? Que é super importante, mas ele já faz uma observação com relação a essa prática do bem, né? Então ele vem falando assim no comentário: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam, à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após-morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e até mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa
são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. E continua Allan Kardec ainda. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não o ouvem. Esta ilusão se mantém até o completo desprendimento do espírito e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Ainda tem mais, Allan Kardec continua falando. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a brusca mudança que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto, e o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto, como o primeiro, e quando se chama sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Assemelha-se este fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não os tenha colhido inopinadamente. Mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se então o espetáculo singular de um espírito que assiste os próprios funerais como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A exposição do Kardec a respeito dessa pergunta continua, bem rica, né? Vale a pena que o ouvinte vai lá. Está acabando, faltam só 2 parágrafos. Não, né? Mas vale a pena que ele vai lá no Livro dos Espíritos sim. E releia com calma e medite e faça as suas anotações, porque é a base para o capítulo de hoje. Sim. E ela continua dizendo, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Olha aí, de novo, né? O que vem tratando o assunto. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo, para aquele cuja consciência não está pura e cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou somente se preocupa com aqueles que lhe interessam. Eu me lembrei logo aqui do próprio André Luiz, relatando como é que ele se sentia, né? Os pulmões respiravam. Que pulmões, não é? E eles, tudo nele estava vivo, não é? Apesar da situação em que ele se encontrava, né, Miranda? E quando ele passa pela revisão do Henrique de Luna, né? Quando ele é recolhido lá e o Henrique vai fazer a avaliação do quadro clínico dele, para o corpo perispiritual, né? Mas tudo isso que você leu aí, Kardec aborda, na pergunta que Kardec faz sobre a importância do espiritismo, já nos lembramos de Jesus, quando em João, anunciando o Consolador, não é? Ele fala que nós vamos conhecer tudo isso.
É o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Né? Agora, para nós espíritas, que nós estudamos, que nós ouvimos, que nós lemos, é fácil? Não. Porque, olha, tudo, para nós espíritas que estuda, em primeiro lugar, está no campo das ideias. Então já é alguma coisa, você tem informações pertinentes a algo que é muito importante, é a sua jornada espiritual. Mas aqueles de nós que estuda, mas não medita no que estuda, e junto com essa meditação não começa a fazer escolhas e ter atitudes e comportamentos na sua vida prática íntima que deem testemunho daquilo que está compreendendo, desencarnando vai ficar no mesmo desespero. A nível de querer se desvencilhar de algo para o qual não se preparou, não é? Porque está ali no corpo, sabe que já está desencarnado. Eu lembro da Otília Gonçalves no livro, eu não sei o que é morte. Depois da morte. Depois da morte. Ela é companheira do Divaldo, organizou a Mansão do Caminho junto com ele, mas segundo o Divaldo, depois que ela desencarna, ela fica 30 dias ligada ali, entendeu? No caso da Otília, nós vamos ficar refletindo que era mais até a situação da própria tarefa, do compromisso, porque tem várias coisas que nos prendem ao mundo material e às tarefas que nós fazemos. Adelaide Câmara, no livro Obreiros da Vida Eterna, que segundo alguns estudiosos é a aura celeste espírito, não é? Quando ela desencarna, ela dá um pouquinho de trabalho porque ela está preocupada com a instituição, com as companheiras e tudo que vão fazer. Mas ainda é diferente daquele que conhece a informação espírita, mas faz escolhas no dia a dia materialista. E nós temos que ficar atentos para isso. Porque nós somos espíritas, o espiritismo é o oposto do materialismo, mas se a gente não tiver cuidado, nós somos espíritas materialistas, que é uma incoerência, porque não deveria existir. Sim. Não é? Sim, com certeza. É sempre um momento difícil. E por mais que você conheça, né, também, tem muita coisa a ser trabalhada em você para poder... Pois é o sentimento que você vai adequando. E também Jesus não pede nada de lava-jato. Sim. Entendeu? Porque a informação vem que é para que você vá tendo intimidade. É essa palavra que nós vamos aprendendo a lidar com ela. Desenvolver intimidade com Jesus. Ainda ontem nós estávamos conversando no estudo, a resposta é a mesma. O conteúdo, o objetivo é a mesma, mas a didática, para mim, fez uma diferença. Quando nós vamos ver a pergunta 625, qual o espírito que Deus nos permite para ser guia e modelo? E a resposta é Jesus. Sim. Está lá nas traduções normais. Mas na tradução do Herculano Pires, ele colocou o verbo ver. Ver de Jesus. Quer dizer, o conteúdo da resposta é a mesma, mas a didática do Herculano, quando colocou o verbo ver na frente, nos convida a um movimento em direção. Ver de Jesus. Quer dizer, você está andando... Para você ver qualquer coisa, você tem que dar atenção. Sim, sim. Você tem que parar e direcionar o seu olhar. Não é? Esse ver de Jesus, quando nós vamos meditar, é desenvolver essa intimidade gradativa. Então você está na sua vida, está na sua casa, na simplicidade da sua realidade social, mas na riqueza da sua experiência, nos desafios que você passa dentro de casa, fora de casa, no trabalho, a caminho do trabalho, em sociedade. Aparentemente apagado na sociedade, dentro de um anonimato, você é uma luz que se acende quando você começa a despertar para essa intimidade com Jesus e aquilo que você pode oferecer de bem à sua própria vida, com escolhas mais tranquilas e ajustadas. Sim. Você citou o livro Obreiros da Vida Eterna, não é? E a gente também tem, lógico que esse livro trata muito mais especificamente dessas questões, mas a gente tem nos Mensageiros também no capítulo 50, a desencarnação do Fernando. E aí ele faz aqui um comentário lá no finalzinho do capítulo, né? Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando, né, estimava os companheiros desregrados. Então, olha só, como é que o Kardec fala da questão do bem, quanto mais voltado para o bem, não é? E mais à frente, nesse mesmo parágrafo, que é o último parágrafo do capítulo, ele faz alusão à passagem do Paulo de Tarso, né? Da questão da nuvem de testemunhas.
E aí tudo isso vai nos auxiliar também muito na desencarnação. É uma troca, né? É uma troca. Porque é na hora da desencarnação que aqueles que nós atraímos para a nossa convivência, voltado para intenções e objetivos não muito salutares, eles vêm para nos vampirizar. Exato. E quando você, já com todas as lutas, porque a educação de si mesmo é um desafio muito grande. Nós, às vezes, quando não nos percebemos algo e não sabemos como lidar. Encontrar o ajuste e a tranquilidade para, sem se violentar, aproveitar o tempo, buscando esse autodescobrimento, esse fortalecimento no bem, é um desafio. Mas por isso a necessidade da oração. Porque os espíritos sabem da nossa imaturidade, de um histórico marcado por escolhas infelizes. Quando nós oramos, a energia que parte de nós, as vibrações da prece, nos conectam com amigos que conhecem nossa história. E estão vendo o que está à nossa volta, porque nós temos uma visão unilateral, é o nosso olhar. Mas os benfeitores, eles têm uma visão multidisciplinar. Nós observamos que André Luiz, quando ele vai narrar nas obras dele, ele nunca está só. Tem um companheiro, tem um instrutor. Então tem a leitura que ele faz, que o companheiro faz, mas tem a claridade que o benfeitor traz para elucidar. Não é? Então, é isso que nós precisamos começar a refletir. Quando eu oro, eu simplesmente não estou aqui falando coisas a Deus. Quando eu oro, eu estou abrindo uma brecha para que os benfeitores possam ter um acesso maior ao meu pensamento. Sim. E me ajudem nesse sentido. Vamos lá então, capítulo 13, não é? Vamos lá. Sofrimento no além-túmulo. Dona Joana de Ângeles começa dizendo assim: a problemática do sofrimento se apresenta, à luz do Espiritismo, como uma dimensão desconhecida pela maioria das doutrinas filosóficas e religiosas, ampliando a sua área de estudo e discussão. As religiões ortodoxas resolvem a questão da justiça divina através da aplicação das penas e recompensas eternas. Estabeleceram o conceito de punição eterna, engendrando uma forma de vingança celeste, na qual o amor, a compaixão, a benevolência e a própria justiça ficam à margem, desconsiderados. É interessante isso, né? Porque muita gente ainda acredita hoje nessa ideia, né, de que existe o chamado inferno. Aí vão dizer, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas no sentido alegórico, né? A gente tem que entender que inferno é esse que Jesus falava, né? Que demônios são esses que Jesus falava. Mas na realidade, a lógica e o bom senso, se você pega as próprias palavras de Jesus, que ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ué, se nenhuma das ovelhas se perderá, como é que alguém pode ir para o inferno? Haveria uma contradição. Sim. Na realidade, nós criamos o nosso próprio inferno. E muitas vezes a gente está no corpo físico e já estamos vivendo esse inferno. E desencarnamos e levamos o inferno conosco. Permanecemos nele durante o tempo que durar a nossa rebeldia. A nossa rebeldia. Então, a ideia, o Espiritismo ele vem mostrar de uma forma muito clara, né, categórica, de que o chamado inferno, né, as regiões de sofrimento do plano espiritual, elas são transitórias. Nenhum espírito permanecerá eternamente condenado ao mal. Até porque se isso acontecesse, Deus não seria Deus. Porque na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, depois de ter cometido tantos erros, o pai dá uma festa. Sim. Então não tem sentido, se a gente for avaliar o amor de Deus, as palavras do Cristo, essa ideia que nós respeitamos, né, a crença de todos, cada um tem o direito de acreditar naquilo que achar que é mais conveniente. Não há nenhum problema em você acreditar que existe inferno, céu, paraíso, nenhum problema. Mas a doutrina espírita ela vem explicar que isso não teria coerência com as próprias palavras do Cristo. Nós até entendemos que dentro de uma jornada evolutiva, ao nível que estávamos enquanto realidade terrena, não é? E a própria sociedade que nós compunhamos, por um período se fez necessário algo dessa forma, porque nós estávamos transitando da primitividade, né? Exato. Ainda com barbárie e atitudes ensandecidas. Então o freio e a espora se faziam necessário bem mais enfáticos. Nós não tínhamos mentalidade para compreender o amor, esse sentimento que transcende tudo que Jesus veio nos apresentar.
depois. Então, é por isso que até na primeira revelação, Deus é apresentado para nós como sendo o Senhor dos Exércitos. E eu acho sempre que eu vi essa passagem na Bíblia, olha, tinha um vizinho da minha mãe que ele não fazia refeição sem antes ler um trecho da Bíblia. E aí, quando ele ia explanar, ele era da Assembleia de Deus, né? Uhum. Então, ele falava na oração dele, o Senhor dos Exércitos. Aí eu ficava olhando assim comigo, meu Deus, é muito exército. Então, eu comigo pensando, eu ouvia ele orando, e eu falava, meu Deus, é muito exército, porque o Senhor de um exército já me colocava temor. Dos exércitos, pronto, acabou a neguinha, entendeu? Eu me rendia logo. Mas aí nós ficamos refletindo que essas colocações é como a criança. É verdade que hoje a psicologia já orienta que não é intimidando que você educa, não é? Sim. E Moisés, ele não foi educador. Moisés, ele foi legislador. Exato. E numa transição de primitividade e barbárie. Então, ele foi impositor também nas algumas ideias para que nós fôssemos freados. Sim. Mas agora, nós vamos começando a ter o desenvolvimento da lei de amor de Jesus. E com a doutrina espírita, uma das coisas que a doutrina espírita nos oferece, que nos ajuda muito, é que ela nos dá autonomia. Jamais estaremos... por isso que Jesus sintetizou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Olha, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ele ombreou conosco, porque ele é o nosso irmão. Sim. Ele é o nosso próximo. Ele é o nosso guia, modelo, mestre, amigo, médico, irmão. Mas ele é filho, ele é herdeiro, ele é irmão junto conosco. Uhum. Não é? Com isso... traz para nós espiritualmente a autonomia da responsabilidade das escolhas, conduta e atos. A doutrina espírita traz esse entendimento, né? Acima de tudo, que a gente possa ter compreensão daquilo que o outro acredita, inclusive, né? E respeitá-lo naquilo. Entender o momento dele. Exato, né? Respeitá-lo naquela situação, tá? Porque existem muitas crenças, os chamados aí que praticam testemunha de Jeová, por exemplo, com relação à transfusão de sangue e tudo mais. Não vamos entrar no mérito da questão. Mas há de se haver o respeito. Consulta a família. Caso alguém esteja internado, vai necessitar desse tratamento, né, dessa terapia, tem que ser consultada a família, porque eles creem que se mexer naquilo, eles não vão se reencontrar depois da morte. Olha como é que você precisa ter tato, ter muito cuidado. Se não é violência. Não é? Então é o que eles acreditam. Se mexer no sangue, eles não vão se encontrar de novo depois, né? Olha como é que é o conhecimento deles, como é que é a coisa deles. Então você precisa ter muito cuidado. Olha, a ciência fala isso. Não é? E pelo entendimento deles é o quê? Ficou doente, vai ter que partir. Mas eu vou reencontrar. Agora, se fizer agora algum procedimento que não está de acordo com eles creem, né? Não vai acontecer. E aí você tem que respeitar. Foi o que o Edu falou. Vamos respeitar aquele que acha que existe o inferno, que vai para o inferno, que, enfim, vamos respeitar, né? Mas nós só estamos fazendo uma reflexão dentro da visão espírita. Sim, porque é um o espiritismo nos faz, né? Nos traz essa compreensão para que a gente possa entender e respeitar o outro, né? Até mesmo porque aquele que compreende de forma diferente, se eu tentar colocar algo novo, retirando o que ele carrega, e ele não tiver maturidade para alcançar o meu raciocínio, o que é que vai ficar lá dentro? Exato, perfeito, Miranda. Porque tudo vai edificando, vai agregando em você e você vai, né, construindo. É a maturidade que nós conquistamos um dia. Aí você diz, olha, tal coisa está errada, o pastor está errado, isso não presta. Aí você esvazia o outro que está começando a desabrochar a fé e vai colocar o que lá dentro? Exato, perfeito. Então, acho que não vai dar tempo de ler o próximo parágrafo. Chegamos ao final de mais um programa, mas não fiquem tristes, semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.